Vamos falar hoje, então, sobre o contrato de constituição de renda, tá? Ainda dentro do curso de contratos em espécie, dos contratos nominados previstos no Código Civil. Então, vamos analisar os artigos que o Código Civil dispõe acerca dessa espécie contratual. Vamos lá. Dois artigos iniciais desse capítulo do Código Civil definem o contrato de constituição de renda, né? O primeiro deles, o 803, diz que pode uma pessoa, pelo contrato de constituição de renda, obrigar-se para com outra a uma prestação periódica a título gratuito. Comparem com o próximo artigo, que é o 804. O contrato pode ser também a título oneroso, entregando-se bens móveis ou imóveis à pessoa que se obriga a satisfazer as prestações a favor do credor ou de terceiros. Primeira observação importante é que se trata de um contrato de pouquíssima aplicação prática, de pouquíssima utilização, né? Acho que dá até para dizer que está obsoleto, né? O efeito dele ou a importância dele é mais acadêmica do que prática, certo? Mas, enfim, ele foi mantido, veio com o Código Civil e é algo que deve ser estudado, deve ser analisado, né? Então, observem que por esse contrato de concessão de renda, alguém, que é chamado de devedor, ou rendeiro, ou censuário, são outros nomes, né? Obriga-se a pagar para uma outra pessoa, que é o credor, né? Uma prestação periódica. E isso pode ser feito, esse contrato, a título gratuito ou oneroso, né? A título gratuito, gente, é uma liberalidade pura que se assemelha, que tem um enorme cunho assistencial mesmo, sabe? Se assemelha, aproxima-se demais da doação, né? Então, pensem o seguinte, eu tentei desenhar isso para ficar mais tranquilo. Imaginem duas amigas aí, a Maria e a Joana, certo? Imaginem a Joana, certo? Se ela resolve instituir uma renda em favor de Maria, né? Vamos ficar aqui no artigo 803, a título gratuito, né? Então, elas vão realizar um contrato, vocês observarão que esse contrato precisa ser feito por escritura pública de constituição de renda, né? Elas realizarão um contrato em que Joana se obriga a prestar, a fornecer uma renda, né, uma prestação periódica, como diz o 803, a título gratuito para Maria, tá? A Maria, nessa primeira história nossa, ela é a credora, também chamada de rentista ou censuísta, né? A Joana é a devedora, também chamada de rendeira ou censuária, tá? E devedora por quê? Porque Joana, ela vai se obrigar a pagar para Maria uma prestação periódica, tá? Esse contrato que acabamos de mencionar, ele pode ser feito a título gratuito ou oneroso, tá? A título gratuito é essa primeira historinha que eu acabei de contar, né? É gratuita se o contrato é gratuito, né? Ou a constituição de renda é gratuita, se instituir essa renda, como eu já disse, por mera liberalidade, né? Não gerando obrigações por parte da Maria, certo? Então, Joana se obriga a pagar uma prestação periódica para Maria, né? Sem que haja uma contraprestação de Maria para Joana, né? Essa prestação periódica, né? Repito, é feita de Joana para Maria e Joana nada recebe por isso, certo? Nada recebe por isso. Agora, esse mesmo contrato pode ser oneroso, tá? E ele será oneroso, e evidentemente aí ele vai gerar benefício para, se for oneroso, benefício para ambas as partes, né? E por quê? Porque aí haverá uma contraprestação. Imaginem, vamos mudar um pouco a história.
Imagine que Maria, tá, entregue bens, olha aqui, ó, entregando-se, lá no 804, entregando-se bens móveis ou imóveis à pessoa que se obriga a pagar as prestações ao credor. Então, Maria entrega, vamos pensar numa utilidade para isso, né? Maria alcançou a velhice, quer ter uma renda, né? E por que esse contrato está obsoleto? Porque existem vários outros modos de se obter renda, né? A própria locação do imóvel, né? Mas enfim, essa é uma possibilidade. Maria entrega para Joana bens móveis ou imóveis, certo? Em contrapartida, Joana se obriga a prestar uma renda para Maria. Tá? Vocês observarão que essa entrega de bens móveis ou imóveis para Joana transfere a propriedade. Os bens passam a ser de Joana, certo? Só que aí surge uma contraprestação. Daí o contrato, neste caso, ser oneroso, como diz o 804. O contrato pode ser também a título oneroso. E para ser oneroso, alguém entrega bens móveis ou imóveis ao devedor. E este se obriga a pagar a prestação em favor do credor, que é Maria, ou de terceiros. Então, Maria pode estipular que o beneficiário seja um terceiro, não ela própria. Tá? Esse é o contrato de constituição de renda. Tá? Diz o artigo 805 que, sendo o contrato a título oneroso, então, no caso específico de contrato a título oneroso, tá? Pode o credor aqui, em nossa história agora é a Maria, né? Nesse contrato oneroso, ela era a credora, certo? Pode o credor, ao contratar, exigir que o rendeiro é a devedora, Joana, né? Lhe preste garantia real ou fidejussória. Então, se esse contrato de concessão de renda for oneroso, pode o credor, como diz o 805, né, ao contratar, ao realizar esse contrato, exigir que o devedor, tá, que no nosso exemplozinho aqui é a Joana, né, preste garantias para a Maria, para a credora, né, garantia real ou fidejussória, ou seja, um penhor, uma hipoteca, que vocês estudarão no curso de Direito das Coisas, Direitos Reais, ou fidejussória, fiança. Né? E qual o objetivo dessa garantia? Né? Garantir o cumprimento da obrigação, garantir a execução do contrato, até porque isso só pode no contrato oneroso, certo? Até porque no contrato oneroso, o credor entrega bens móveis ou imóveis para o devedor. E este devedor se obriga a uma prestação periódica para o credor. Então, como está entregando bens móveis ou imóveis, pode-se exigir uma garantia de que o devedor vai realmente cumprir o contrato. Tá? O artigo 806 diz que o contrato de constituição de renda será feito a prazo certo ou por vida, podendo ultrapassar a vida do devedor, mas não a do credor, seja ele o contratante, seja terceiro. Então, o contrato de concessão de renda, ele pode ter um prazo certo, né? X anos, né? Um prazo determinado, aliás, ele é sempre um prazo determinado, ele nunca é perpétuo, né? Ele pode ter um prazo certo ou por vida, como assim? Vitalício, né? Ele pode ultrapassar a vida do devedor. Vamos traduzir isso. Maria entregou bens para Joana, certo? E Joana, em contraprestação, se obrigou a pagar uma prestação periódica, uma renda para Maria, certo? Joana é a devedora, tá? O contrato de constituição, e Maria é a credora. O contrato de constituição de renda nunca pode ultrapassar a vida do credor, certo? Ou seja, com o falecimento do credor, extingue-se o contrato de concessão de renda. Tá? Agora, pode ultrapassar a vida do devedor. Em outras palavras, os herdeiros do devedor continuam obrigados a prestar a renda. Tá?
Evidentemente, até se for vitalício, né? Ou até terminar o prazo, né? E, evidentemente, como aprenderão no curso de Direito das Sucessões, até os limites da força da herança, né? Das forças da herança, ou seja, eles não podem pagar além daquilo que eles receberam como herança, né? Isso já é uma regra lá do Direito das Sucessões, tá? E como eu já disse, o Código Civil estabelece, e está lá no artigo 807, que o contrato de constituição de renda requer escritura pública. Tá? Então, é um contrato formal, exige uma forma especial para sua celebração. Tá? Aliás, aproveitando esse assunto, fala-se que o contrato pode ser feito inter vivos, né? Evidentemente, né? Entre pessoas vivas. Tá? Que aí pode ser a título oneroso ou gratuito, como já vimos aí em cima. Dentre o oneroso, o contrato em si já está em absoluto desuso. O gratuito praticamente nunca existiu, né? Para não dizer algo diferente. Mas, enfim, e o oneroso talvez seja um pouco mais comum comparando com o gratuito. Mas, enfim, isso seria por ato inter vivos. Mas é possível também a constituição de renda por ato causa-mortes. Tá? E aí se faz através de testamento. Né? Vocês aprenderão no curso de Direito das Sucessões que o testador, aquele que está fazendo o testamento, né? Ele pode deixar um bem para alguém, né? Um legado para alguém, né? A casa da rua tal, número tal, por exemplo, para alguém, né? E deixar essa casa com o encargo, né? De essa pessoa que está recebendo a casa, né? Prestar uma renda para determinada pessoa. Então, é possível também a constituição de renda via testamento público. Tem previsão lá nas regras de direito das sucessões, do direito das sucessões. E ainda sobre essa formalidade, há quem também entenda como constituição de renda, ou entenda que é possível constituir a renda via judicial. Isso ocorreria, gente, naqueles casos decorrentes de ilícito civil, sabe, de responsabilidade, quando o juiz condena o responsável pelos danos causados, né, a prestar uma pensão para a vítima, ou, se gerou a morte, né, uma pensão para os dependentes da vítima. Né? Seria uma forma de concessão de renda imposta via judicial. Tá? O artigo 808 do Código Civil, ele estabelece que é nula a constituição de renda em favor de pessoa já falecida, ou que nos 30 dias seguintes vier a falecer de moléstia que já sofria quando foi celebrado o contrato. Observem que a renda, né, essa prestação periódica, ela só pode ser instituída em favor de alguém que esteja vivo, em favor de uma pessoa viva, tá? Sob pena de nulidade, hein? Olha que o artigo está dizendo, é nula a Constituição, então nulidade absoluta, né? E também será nula a concessão de renda, né? Além no caso de se estabelecer em favor de falecido, né? Também de quem venha a falecer nos 30 dias seguintes à data da celebração do contrato. Mas venha a falecer, olha lá, em virtude de uma doença, de uma moléstia, como está dito lá, né? Que já sofria antes da celebração do contrato. Então, observem que, utilizando o termo do 808, se a moléstia, se a doença for posterior ao negócio, posterior, superveniente à celebração do contrato, né, válido é o contrato. Tá? Mesmo que a morte ocorra dentro dos 30 dias. Se a moléstia é posterior, não há que se falar em nulidade. O artigo 809 diz que os bens dados em compensação da renda caem desde a tradição no domínio da pessoa que por aquela se obrigou. É o que eu já disse lá no início. Né? O bem que é entregue naquele contrato oneroso, né, de construção de renda. Lembrem que o credor transfere para o devedor bens móveis ou imóveis e o devedor se obriga
em contrapartida, a pagar uma prestação periódica, uma renda para o credor. Né? Essa transferência, né, a entrega desses bens, transfere a propriedade no momento da tradição. Né? Passa a fazer parte do patrimônio do devedor. É isso que está dizendo o artigo 809. É evidente que, se forem bens móveis, basta a tradição para efetivar, para produzir, para concretizar a transferência da propriedade. Em se tratando de bens imóveis, né, também é necessário o registro do título translativo, né, da escritura pública, no cartório de registro de imóveis. Tá? O artigo 810 diz que, se o rendeiro ou censuário, que é o devedor, tá, deixar de cumprir a obrigação estipulada, poderá o credor da renda acioná-lo, tanto para que lhe pague as prestações atrasadas, como para que lhe dê garantias das futuras, sob pena de rescisão do contrato. Então, se o devedor não cumprir a obrigação contratual, ele pode, está claro aí, ele pode ser acionado pelo credor, né? E o credor vai pedir o quê, né, nessa ação? Pedir o pagamento das prestações atrasadas. Né? E, além disso, pode pedir também que o devedor dê garantia das prestações futuras, né? Sob pena de rescisão do contrato. Né? Então, observem que o contrato ele tem uma espécie de condição resolutiva, né? Legal, tácita, que decorre da própria lei. Né? O não cumprimento pode gerar não cumprimento, não pagamento das prestações atrasadas, e também o não oferecimento de garantia para cumprimento das futuras prestações pode gerar a rescisão do contrato. Tá? O artigo 811 diz que o credor adquire o direito à renda dia a dia, se a prestação não houver de ser paga adiantada no começo de cada um dos períodos prefixos. Então, isso já é assim, e sempre foi, na verdade, né? Porque se trata de fruto civil, né? Então, é assim, a cada dia, o credor adquire o direito de receber a prestação referente àquele dia. Claro, respeitando-se o contrato. Então, imagine que no contrato foi estipulado que eu tenho que o devedor tem que pagar 10 mil reais, né, a cada 6 meses, certo? A cada 6 meses. E ele inicia o pagamento, né? Ele faz o pagamento, previsão contratual. Ele deve realizar o pagamento no primeiro dia dos 6 meses. Traduzindo isso, ele está pagando adiantadamente. Né? É como o aluguel de casa. Né? Então, o aluguel do mês de abril, você paga quando? 1º de abril? Você está pagando adiantado. Ou o aluguel do mês de abril você paga até o 5º dia útil do mês seguinte. Então, aí você não está pagando adiantado. Né? Você está pagando depois que o mês se venceu. O credor da renda, né, ele tem direito a essa renda dia a dia. Né? Então, imagine que eu estipule lá uma renda, que seja estipulada uma renda, o devedor tem que pagar 20 mil reais por ano, certo? Por ano. Né? E ocorre o desfazimento do contrato, o distrato, é possível, né? Claro. Ocorre o distrato entre as partes. Né? E ocorre o distrato com 187 dias, certo? 187 dias. Então, quanto que tem que pagar? É uma vez por ano quando vence o ano, quando termina o ano. Né? Vou repetir, para ver se fica claro. O devedor tem que pagar 20 mil reais por ano, a cada término de ano, certo? Lá com 187 dias, um número que eu estou chutando aqui, né? 187 dias, é feito o distrato e pronto, não se fala mais na renda. Né? Então, quanto que o devedor tem que pagar? Né? Não era 20 mil por ano? 20 mil dividido por 365 vezes 187 dias, que é até quando o contrato tinha vigência. Né? Agora, isso, se a prestação não houver de ser paga
adiantada, como diz o 811. Se no contrato ficou constando que o devedor tem que pagar 20 mil por ano e o pagamento tem que ser feito no primeiro dia do ano, né? E o pagamento é feito dos 20 mil, e no meio do ano, ou qualquer dia do ano, se desfaz o contrato, né? Não há nada o que devolver. Tá? Então, o direito adquire dia a dia se a prestação não houver de ser adiantada. Tá? O artigo 812 diz que quando a renda for constituída em benefício de duas ou mais pessoas, sem determinação da parte de cada uma, entende-se que os seus direitos são iguais. E, salvo estipulação diversa, não adquirirão os sobrevivos direito à parte dos que morrerem. Essa segunda parte do artigo está tratando do direito de acrescer. Né? O que está dizendo o 812? Né? Se essa renda foi constituída em favor de duas ou mais pessoas, né, então o devedor deve constituiu-se a renda no contrato em favor de Zé, Pedro e João, sem se estipular a parte de cada um, né? Então, entende-se que o valor estipulado no contrato deve ser dividido entre eles em partes iguais. Tranquilo, isso é o que diz o 812. A primeira parte. A segunda parte do 812. Salvo estipulação diversa, então pode dispor em contrário no contrato, né? Não adquirirão os sobrevivos direito à parte dos que morrerem. Então, olha só. Estipulou-se uma concessão de renda em favor de Zé, Pedro e João. Tá? O Zé morreu, né? A parte dele extingue e mantém-se a renda em relação aos outros dois, certo? Isso se nada dispôs o contrato. Então imagine que era uma renda de 3 mil reais para Zé, Pedro e João, R$ 1.000 para cada um, partes iguais, certo? O Zé morreu, os outros dois continuam recebendo R$ 1.000 cada um. Agora, é possível, no contrato, estabelecer o que se chama direito de acrescer. Direito de acrescer significa que a parte do que vier a falecer é acrescentada nos sobreviventes, dos sobrevivos, como diz o 812. Então, voltando ao exemplo agora, com direito de acrescer, previsto no contrato. Estipulou-se uma renda em favor de Zé, Pedro e João, R$ 1.000 para cada um. Né? 3 mil, de acordo com a primeira parte do 812, em partes iguais para cada um. R$ 1.000 para cada um. Morreu o Zé. No contrato tinha a previsão do direito de acrescer. Os R$ 1.000 que iam para o Zé, né, agora são divididos em partes iguais em relação aos dois sobreviventes. Cada um vai passar a receber 1.500. Isso, para que isso ocorra, precisa ter estipulação expressa no contrato. Se nada dispor, não haverá direito de acrescer. Tá? E, finalmente, o artigo 813 estabelece que a renda constituída por título gratuito, oneroso não, certo? Então, a renda constituída, que é raríssimo de acontecer, mais raro do que o oneroso, né? A renda constituída por título gratuito pode, por ato do instituidor, ficar isenta de todas as execuções pendentes e futuras. Então, o que se está estipulando aí é uma cláusula claramente, né, de impenhorabilidade. Né? Então, quando a renda for instituída a título gratuito, né, ela pode, precisa estar expresso isso, né, ficar isenta de qualquer execução pendente ou futura. Né? Até porque aquele que está instituindo a renda, ele não tem nada a ver com os credores do beneficiário, do favorecido. Certo? Se for instituída a renda a título oneroso, aí não há que se falar em isenção de penhora, certo? Diz o parágrafo único que a isenção prevista neste artigo prevalece de pleno direito em favor dos montepios e pensões alimentícias. O montepio é uma forma de prestação, né, que pode ser feita por uma instituição assistencialista, né, ou por um instituto de previdência
estatal, né, destinada a funcionário público, né, a pensão devida a funcionário público que aos familiares do funcionário público que faleceu ou que se tornou impossibilitado de trabalhar, né? E também pensões alimentícias que todo mundo sabe o que é, né? Essas Montepios e pensões alimentícias já são podem surgir como constituição de renda, né? Mas já são impenhoráveis, né? E acho que esse parágrafo único é até desnecessário, seria desnecessário até no Código Civil. Tá? Essa é a aula sobre o contrato de constituição de renda, ok?